Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade mais uma vez de estarmos aqui juntamente com você que nos ouve através desta ministração da palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, quero orar pela sua família, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa suprir todas as vossas necessidades. Então eu quero dirigir a Deus uma oração neste momento, para que Deus venha nos abençoar nesta noite, para que o Espírito Santo venha nos usar através da palavra de Deus, para trazer a revelação da palavra de Deus a você e a mim nesta noite, que estaremos aqui ministrando a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para junto com meus queridos irmãos que estarão nos seguindo através deste vídeo, Senhor, que estaremos gravando agora. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, e nos dá o entendimento e a revelação da tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ler uma passagem da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe a mensagem da palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de remores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, irmãos, vamos continuar a mensagem, o estudo da palavra de Deus. Nós lemos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Então, o Senhor Jesus, ele abordou a respeito do princípio das dores. E no capítulo 15 até o 28, Jesus falou da grande tribulação. E a terceira parte, ele falou a vinda do Filho do Homem, capítulo 29 até o 35. E na quarta parte, ele falou da exortação à vigilância, capítulo 36 a 44. E por fim, a parábola dos dois servos, capítulo 45, versículo 51. Então, os discípulos estavam preocupados com as palavras proféticas do Senhor sobre o que aconteceria no fim do mundo. Quem que não fica preocupado?
Jesus falou, abordou vários assuntos concernentes àquilo que ele falou no capítulo 24 de Mateus, que aconteceria no final dos tempos. E nós que conhecemos, irmãos, a trajetória dos dias em que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo, então, eles queriam uma confirmação de que, de fato, essas coisas se realizariam e de quando o Messias reinaria. Desejavam preparar-se para o futuro e saber como tomar parte do reino de Deus. Aleluia! Então, o desejo de cada um de nós, irmãos, é fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra. Então, nós, como servos de Deus, como testemunhas do Senhor, fazemos parte deste reino. Então, não é diferente. Os discípulos, eles abordaram, fizeram esta pergunta e Jesus explicou a eles o que aconteceria no final dos tempos e quando seria a sua vinda. Jesus realmente não marcou o dia, ele não marcou a hora, mas ele abordou certos assuntos que aconteceria no final da sua vinda. Então, como eram as condições políticas e econômicas de Israel naquela época em que Jesus esteve na terra? Naqueles dias, as condições políticas e econômicas de Israel não eram boas. O poderoso Império Romano dominava o mundo, conquistando todo e todos que estivessem à sua frente. O povo israelita, várias vezes expulso da sua terra, não sabia como seria o futuro, referindo-se à destruição do templo dos judeus. Grande, imponente, majestoso e impressionante naquela época. O Senhor Jesus declarou que não ficaria pedra sobre pedra, vinculando imediatamente os sinais do fim do mundo e de seu retorno. Por que as pessoas deveriam interessar-se pelas revelações bíblicas? As pessoas, de um modo geral, querem saber sobre o futuro, especialmente sobre o fim do mundo. Todas, sem exceção, pensam sobre o fim, sobre o futuro e gostariam de preparar-se para o que está por vir. Por isso, devem conhecer o que Deus revelou sobre os acontecimentos do futuro e quais são os sinais do fim dos tempos. Ao lerem a Bíblia Sagrada, elas constatarão que os profetas, evangelistas, apóstolos e especialmente a pessoa bendita do Senhor Jesus falaram acerca do futuro, do que está por acontecer e dos sinais proféticos desses tempos. A palavra de Deus oferece uma base segura para esta matéria, que deixou de ser assunto exclusivo dos teólogos e passou a ser estudado profundamente e extensivamente nos centros de pesquisa, ciências e nos laboratórios genéticos, nas universidades e no mundo inteiro. A religião e a ciência são as fontes mais procuradas na busca de resposta a respeito do fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O mundo realmente terá fim? É uma pergunta. De acordo com vários textos bíblicos, sim. O fim do mundo, o fim deste mundo, como o conhecemos hoje, coincidirá com o dia do juízo final, o dia do Senhor, predito em Isaías capítulo 13, versículo 9 a 10. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12. Que tipo de sinais Cristo predisse que aconteceria antes do fim? O Senhor disse que haveria prodígios no céu, que os poderes do céu seriam abalados,
Lucas capítulo 21, versículo 26. Que haveria sinais embaixo na terra, sinais concernentes à religiosidade, à vida espiritual, e sinais relacionados à nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual seriam os sinais preditos por Cristo relativos a Israel e ao fim do mundo? Sem dúvida, um dos mais importantes sinais do fim dos tempos, predito pelo Senhor Jesus, diz respeito à nação de Israel. Quando a figueira Israel começar a brotar, o que aponta para as suas atividades proféticas, religiosas, a humanidade estará ingressando no tempo do fim. Tudo o que acontece em Israel tem significado profético. Vejamos, por exemplo, em Romanos, capítulo 11, versículo 1 a 8. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como falou Deus contra Israel? Senhor, mataram teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que seriam os sinais embaixo na terra, predito pelo Senhor Jesus? Ali no capítulo 24 do Evangelho de segundo escreveu o apóstolo Mateus. Podemos interpretar como uma alusão aos desastres naturais. Aleluia! Como os terremotos, maremotos, enchentes, alterações climáticas, bem como o terrorismo, as guerras, as enfermidades, a fome, as pragas. Todos esses sinais na terra estão interligados, uma vez que o calor intenso em áreas onde a temperatura sempre foi agradável, por exemplo, pode provocar secas, improdutividade do solo, destruição das lavouras e praga, e que por sua vez acarretará fome, como descrito por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 7. Jesus abordou ali a respeito da fome. Em vários lugares, a fome, ela tem ceifado muitas vidas. Aleluia! Países onde a população está morrendo de fome. O que seria o cumprimento da palavra de Deus? Sinais iminentes da vinda do Senhor. Quais são os sinais da natureza? Existem muitos sinais. Por exemplo, segundo o que disse Deus, por intermédio do profeta Joel, haverá sinais na terra como sangue, fogo e vapor de fumaça. Aleluia! Destes pode-se depreender desastres naturais, tais como os terremotos, tremores de terra, alterações climáticas,
Aleluia. Constantemente, meus queridos irmãos, esses fatos têm acontecido em muitos lugares. Se nós abordarmos, aleluia, mesmo nesta semana houve um grande terremoto ali no México. Aleluia, muitas pessoas morreram, muitas casas, muitas propriedades foram ao chão através daquele terremoto. Cumprimento da palavra de Deus. Em 2004, o mundo inteiro foi abalado com tsunami ocorrido na Ásia, pela qual mais de 280 mil pessoas morreram, desapareceram. O que é um tsunami? Uma vaga marinha volumosa provocada por movimentos de terra submarino ou erupção vulcânica. Um terremoto no mar que acarreta o deslocamento das placas tectônicas sobre as quais está o oceano e uma agitação imensa das águas, resultando em ondas que chegam de maneira violenta e desordenada ao litoral. As consequências são terríveis, meus queridos irmãos. O que seria isso? Sinais da palavra de Deus, sinais da vinda do Senhor. Jesus está voltando, meus queridos irmãos, e nós precisamos estar preparados, irmãos. Aleluia, os dias são difíceis. Nos dias em que estamos passando, irmão, esta pandemia que tem ceifado milhares de vidas, irmão, no nosso país e em vários dos países. Milhares de pessoas já morreram através dessa pandemia. Que nós possamos, meus queridos irmãos, orar ao Senhor, ter uma vida consagrada ao Senhor, ter uma vida, aleluia, na presença do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus, aleluia, Ele falou a respeito desses sinais que aconteceriam, aleluia, como sinal da sua vinda gloriosa. Jesus não marcou o dia e nem a hora, mas Ele está voltando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, no livro de João, capítulo 14, é uma passagem bem conhecida da igreja. Aleluia, essas palavras que o Senhor Jesus, Ele falou ali, Jesus disse, aleluia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Logicamente, irmão, esses lugares que Jesus foi preparar para a sua igreja, eles já estão prontos. Aleluia. Preparado para o dia do Senhor, para o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus está voltando, meus queridos irmãos. Que nós possamos aguardar este momento vigiando. Jesus disse, vigiai, vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia da vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu emprego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dirigir a Deus uma oração nesta hora. Fechamos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos que irão de ouvir, Senhor, esta mensagem, esta palavra maravilhosa, Senhor. Deus eterno, aleluia, que nós possamos, Senhor, estar vigilantes, Senhor, para estes sinais que o Senhor falou, que está escrito na Bíblia, Senhor, que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja, Senhor. Pai querido, que nós possamos estar vigilantes, Senhor, atento para os sinais que estão acontecendo no mundo em que estamos vivendo. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a família dos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, este vídeo gravado, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, possa servir, Senhor da glória, aleluia, Jesus querido, de alimento para os teus filhos, Senhor,
Pai Celestial, abençoa a família dos meus irmãos, Senhor da glória, Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.